Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 8. Esse capítulo, ele continua ali na mesma menção ali do capítulo 7. Ele começa, o capítulo 8, a escritora aos Hebreus dizendo: o mais importante do que estamos falando, nós vimos ontem, o sumo sacerdócio de Cristo Jesus, que é superior a todas as coisas, ele é o mediador de uma aliança superior. Então, o mais importante de tudo isso, é o que venho falar aqui, é que esse sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele se assentou no trono da majestade nos céus, ele serve no verdadeiro santuário e esse é o sumo sacerdote perfeito que veio estabelecer uma aliança nova e perfeita. E aí o escritor aos Hebreus continua, e eu quero compartilhar com os irmãos o devocional extraído ali dos versículos 7 até o versículo 13, concluindo ali o capítulo, Nós vamos ler bastantes versículos aqui, mas é bem interessante para nós entendermos algumas coisas. Então está escrito assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Amados, aqui o escritor aos Hebreus, ele menciona um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 31. Uma profecia feita lá em Jeremias, no capítulo 31, essa última parte aqui, dos versículos 8 até o 12, é uma menção do que está lá em Jeremias, no capítulo 31. E aí ele diz assim, olha, se a primeira aliança ela tivesse sido perfeita, não seria necessário estabelecer uma outra aliança. Mas Deus achou o povo em falta, ou seja, o povo não foi fiel à primeira aliança. E amados, por que o povo não foi fiel à primeira aliança? Porque a natureza era uma natureza corrompida. Nós precisamos entender isso. Esse é o entendimento da verdade de Deus para nós. Por que Israel, vendo todos os milagres, fazendo toda a peregrinação ali no deserto com Deus, amados, Deus estava ali presente, manifestado ali na vida deles. Por que eles se afastavam de Deus? Eles viam os milagres e de repente eles se tornavam incrédulos. Na primeira dificuldade que aparecia, eles se tornavam incrédulos, porque eles ainda não haviam sido regenerados. Eles ainda não tinham uma vida com Deus como é possível na nova aliança. E isso fica bem claro nessa declaração que é feita aqui citando o profeta Jeremias. Quando o escritor aos Hebreus cita essa profecia, ele diz assim, olha, a aliança, a profecia que foi feita é que a aliança que Deus fará com a comunidade de Israel, ou seja, a nova aliança, não vai ser como foi nos dias dos seus antepassados. Vai ser uma aliança diferente. E por que vai ser uma aliança diferente? Porque o Senhor mesmo colocará as suas leis na mente dos seus. Ele mesmo escreverá em seu coração. Não mais as pessoas precisarão ensinar um ao outro, dizendo, olha, você precisa conhecer o Senhor, porque todos eles me conhecerão.
Amados, isso daqui é a realidade da nova aliança. Qual que é a realidade da nova aliança? É a regeneração e a habitação do Espírito Santo, que não existia na antiga aliança. Por isso que na antiga aliança eles não conseguiam permanecer fiéis a Deus, porque eles viviam dominados, governados, prisioneiros de uma natureza corrompida. Uma natureza corrompida pelo pecado. Jesus veio para quê? Para trazer a redenção. E trazendo a redenção, ele forneceu uma nova natureza para todo aquele que crê. Amados, é a nova vida. É o que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Todo aquele que está em Cristo Jesus torna-se uma nova criação. Nós fomos gerados de novo. Aquele que entra debaixo da nova aliança, por crer na obra que Cristo Jesus realizou, torna-se uma nova criação. Ou seja, tem uma nova vida, uma nova natureza. E mais do que isso, quando nós estudamos, nós já vimos isso estudando todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós já vimos que aquele que nasceu de novo recebeu o quê? A mente de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aquele que nasceu de novo torna-se um só espírito com Deus. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Amados, quando nós vamos estudar essa palavra que foi proferida aqui, lá no livro original, em Jeremias, lá no capítulo 31, quando nós vemos aquela palavra conhecer, que diz ali, olha, não mais precisarão as pessoas dizerem conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Aquele que crê, que está incluso ali na nova aliança, todos conhecem. Essa palavra conhecer, lá no original hebraico, tem uma mesma raiz da palavra coabitar. É a mesma raiz. Ou seja, é um conhecer tão profundo que é o que foi citado em 1 Coríntios 6,17, que eu já mencionei aqui, que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Por quê? Porque um homem e uma mulher, quando se conhecem, quando coabitam, quando têm a sua intimidade, eles se tornam uma só carne. Mas o Espírito que veio habitar em nós, na nossa nova vida, o Espírito Santo, fez com que nós nos tornássemos um com Ele. Aquele que se une ao Senhor torna-se um Espírito. Esse é o conhecimento profundo que nós temos, que nós recebemos por estarmos debaixo do quê? Da nova aliança. Por isso que diz que ninguém mais ensinará o seu próximo dizendo conheça o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior. Ou seja, não vai mais ser só o sacerdote, não vai mais ser só o profeta, não vai mais ser só o rei. Todos vão conhecer o Senhor, ou seja, todos se tornarão um espírito com Cristo Jesus. Todo aquele que crer. Essa é a aliança que Jesus Cristo veio para estabelecer. Ele é o mediador dessa aliança. E aí a palavra nos garante aqui que chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ou seja, a primeira não está mais em vigor, agora é a nova aliança. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. É interessante porque fala que está a ponto de desaparecer, mas não diz que já desapareceu. Por quê, amados? Por quê que a antiga aliança ainda não desapareceu por completo? Porque Deus ainda lida com a nação de Israel. A nação de Israel como nação ainda não entrou debaixo da nova aliança. E existe essa promessa de que eles entrarão debaixo da nova aliança. Nós já aprendemos isso estudando a carta aos Romanos, os capítulos 9, 10 e 11, que é o trabalhar de Deus com a nação de Israel. Deus não abandonou as promessas que ele fez para Israel. Israel, como nação, ainda conhecerá o Senhor nesse sentido aqui. Conhecer de reconhecer que Jesus Cristo já veio, já morreu, já fez uma obra completa, já ressuscitou e é o Messias. Eles ainda crerão nisso. Quando que eles crerão? Exatamente nos 7 anos da tribulação. Por quê? Porque esses anos é o trabalhar de Deus
com a nação de Israel e com as nações da terra. Amados, Deus, ele é extraordinário. Deus, ele atua ao mesmo tempo, de formas diferentes com todos. Nós, como igreja, já estamos inseridos debaixo da nova aliança. Nós já recebemos a nova vida e já nos tornamos um espírito com o Senhor. Já nascemos de novo, por quê? Porque cremos, depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. É o que a Bíblia chama sobre o tempo dos gentios. Por isso que lá em Romanos, quando nós lemos, quando chegar o fim, o tempo dos gentios, Deus começará a lidar novamente com Israel, com a nação de Israel. Por isso que é tão interessante, amados, nós estudarmos a palavra e irmos compreendendo todas as coisas. Por isso que é importante nós estudarmos os livros, né? E seguindo, esse ano nós estamos aqui estudando todo o Novo Testamento, seguindo livro a livro, capítulo a capítulo, né? Nós fizemos um modelo para ficar um estudo bacana, simples, no sentido de que não fica pesado, é um capítulo ao dia, nós lemos um capítulo ao dia, estamos chegando ao final disso, e no final desse estudo nós teremos passado por todo o Novo Testamento, exceto Apocalipse. Apocalipse nós faremos um estudo separado, somente sobre o Apocalipse. Uniremos com o estudo do livro de Daniel, livro profético de Daniel. É um estudo específico sobre o final dos tempos. Mas veja que interessante, amados, nós estamos estudando, lendo capítulo a capítulo de todo o Novo Testamento e entendendo essa aliança que foi estabelecida por meio de Cristo Jesus, uma aliança poderosa, extraordinária. Olha que incrível isso, porém minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que nós recebemos a mente de Cristo. Amados, é por isso que a gente precisa aprender a viver debaixo dessa nova aliança. São verdades extraordinárias para nós e nós precisamos aprender a colocar em prática a nossa vida. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, como cristãos, não desfrutamos dos benefícios da nova aliança. Por quê? Porque não conhecemos os benefícios, porque não cremos que é a verdade. Nós precisamos conhecer, e vamos conhecer estudando as Escrituras, e precisamos crer. Se a palavra diz que nós recebemos a mente de Cristo, então nós recebemos. O que precisamos é colocá-la em prática. É crer que enquanto nós estamos aqui estudando as Escrituras, essas palavras, que são as palavras de Deus, elas estão atuando em nós, estão nos moldando, estão renovando a nossa mente. Para quê? Para que a gente pense como Cristo pensa, porque a mente de Cristo já foi depositada em nós. Mas é interessante, amados, que tudo isso que nós entendemos desses benefícios da nova aliança, e aqui fica bem claro, benefícios muito mais extraordinários do que havia na antiga aliança, o principal deles não existiu regeneração na antiga aliança. O que nos capacita a vivermos são duas coisas, amados. O que nos capacita a vivermos para a glória de Deus são duas coisas: a regeneração e o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E é isso que está escrito aqui. Eu vou colocar a minha lei na mente deles, ou seja, eu vou dar a minha mente, eles terão a mente de Cristo, eles não precisarão mais ensinar um ao outro no sentido de dizer: ei, você precisa conhecer ao Senhor. Não, quando você nascer de novo, o meu Espírito vai habitar em você, você vai se tornar um Espírito comigo. Como se Deus estivesse falando isso, amados. Você se tornará um Espírito comigo e você me conhecerá. E aí você aprenderá de mim. Essa é a caminhada da nova aliança, amados. O Senhor quer que nós aprendamos a viver a partir de Cristo. E Cristo habita em nós por meio do seu Espírito. E nós precisamos aprender a viver, a colocar em prática essa nova vida. Os benefícios dessa nova vida, que é o novo modelo de vida que nós já vimos. Nós já falamos sobre esse novo modelo de vida. Não é mais simplesmente regras exteriores, mas é o Espírito Santo de Deus em nós, nos guiando, nos instruindo, nos corrigindo. Ele utiliza-se do quê? Da palavra de Deus. Nós temos a bênção da palavra de Deus escrita. Essa palavra que é útil
Para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir na justiça de Deus. Mas é por isso que nós precisamos crer que tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo Jesus. Cristo Jesus fez uma obra e uma obra completa. A obra que Cristo Jesus realizou foi uma obra de redenção completa. O que nós precisamos é crer, é nos apegar nessa obra, confiar na palavra de Deus e colocar em prática tudo que o Senhor já conquistou para nós. Nós já estamos inseridos na nova aliança. A nação de Israel, como nação, chegará o momento em que também experimentará os benefícios dessa nova aliança. Hoje é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Romanos. Alguns já estão desfrutando, alguns judeus já estão desfrutando. Por quê? Porque creram em Cristo Jesus. E é esse o intuito da carta aos Hebreus. Encorajar os judeus, foi escrita para os judeus que haviam crido em Jesus, encorajá-los a manter a sua fé na suficiência de Cristo Jesus, explicando que aquela aliança que tinha sido prometida lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, se cumpre em Cristo Jesus. Cristo era o mediador dessa nova aliança. Então, eles precisavam depositar a sua fé em quem? Em Cristo. É essa aliança que vocês querem viver? É essa aliança que foi prometida? Pois continuem depositando a fé em Cristo, que vocês viverão essa aliança, estarão debaixo dessa aliança. Então, amados, que eu e você, nós possamos compreender os benefícios da nova aliança estabelecida por Cristo Jesus, mas principalmente, amados, a regeneração e a habitação do Espírito Santo em nós, porque é isso que nos capacita a vivermos de uma forma diferente. É isso que torna essa aliança perfeita, porque nós não precisamos depender de nós mesmos, nós dependemos do que? De Cristo Jesus. E viver a partir de Cristo não é algo que acontece instantaneamente. O viver a partir de Cristo, o colocar em prática essa vida é um processo, é a nossa jornada de fé, que a gente vai aprendendo e aplicando todos os dias, de glória em glória, de fé em fé, mas vai crescendo, como está escrito lá em Provérbios 4,18, que a caminhada do justo, daquele que foi justificado por Cristo, é como o sol da alvorada, que vai brilhando cada vez mais. O sol nasce e vai brilhando, brilhando, brilhando até ser o dia perfeito. Assim é a nossa caminhada, a caminhada do justo. Nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo transformados, vamos sendo moldados por Deus para aplicarmos a verdade dessa nova aliança, de todos os benefícios dessa nova aliança, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. É a nossa jornada, é o nosso processo em Cristo Jesus. Então, que eu e você, amados, nós possamos compreender isso, possamos viver isso. O que precisamos é crer. Já recebemos uma nova vida, temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. E a palavra fala lá em 1 João 3,9, que a semente divina foi plantada em nós. Então, toda essa vida gloriosa que foi depositada em nós, foi depositada em forma de semente. E para a semente frutificar, o que nós precisamos? Precisamos regar a semente, precisamos cuidar da terra, que é o nosso coração, precisamos deixar o nosso coração sendo sempre uma boa terra, precisamos nutrir essa semente com o quê? Com a palavra de Deus. E assim, essa semente vai crescer, brotar, vai frutificar. E vai ficar nítido os frutos da semente divina que foi plantada em nós. Então, que eu e você, amados, nós possamos viver essa vida gloriosa da nova aliança. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua obra completa por meio de Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos regenerou, o Senhor depositou do seu próprio espírito, da sua própria vida para viver em nós, para que nós possamos viver a partir de Cristo, a partir do teu espírito. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, entendamos essa vida de completa rendição, de completa dependência a Ti. Que nós entendamos que nós não podemos nada, 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 nada sem Cristo Jesus. É o que está escrito em João no capítulo 15. Sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver para que então desfrutemos de todos os benefícios da nova aliança.
em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.